E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre massa atômica, massa molecular, massa molar e mol, uma revisão bem rapidinha. Antes de começar, eu queria pedir para vocês, como sempre, deixa o like, compartilha para fazer o nosso projeto crescer, ajudar você que está assistindo e, com certeza, mais pessoas, ok? Bom, vamos lá, não sei se todo mundo sabe disso, mas em 1889, na França, se guardou um cilindro de metal, para ser mais exato, feito de platina e irídio. E esse cilindro representava o que era 1 quilo, era o padrão do 1 quilo. Então, se você dissesse, por exemplo, que um bebê nasceu com 3 quilos, redondinho, 3 quilos, significaria o quê? Que se você pegasse esse bebê e botasse numa balança, você precisaria de 3 cilindros do padrão, do outro lado, para poder deixar a balança equilibrada. Então esse cilindro ele dava o padrão para o planeta inteiro seguir do que era 1 quilo. O problema é que ao longo do tempo, esse cilindro foi mudando a massa original dele. Sei lá, até numa limpeza, alguém vai limpar, arranha, e isso provoca uma mudança ínfima, mas muda, e aquilo é o padrão. Então, em 20 de maio de 2019, se resolveu mudar o padrão do 1 quilo para algo mais matemático, tá? Utilizando a constante de Planck. Eu contei toda essa história porque eu acho que essa história é importante, porque aqui é um exemplo, principalmente do cilindro, tá? É bem óbvio da ideia de você ter um padrão para medir as outras coisas em relação àquilo. Sabendo disso, eu tendo a acreditar que facilita entender, por exemplo, a ideia de massa atômica. O sódio, a massa atômica dele, a massa do átomo, é 23U. Esse U significa unidades de massa atômica. Pessoal, da mesma forma que existe um padrão para nós fazermos medidas do nosso dia a dia, aqui existe um padrão, e claro que não pode ser aquele, né? Porque aqui a gente está falando de átomos. Aquilo ali seria, esse cilindro seria muito grande para fazer referência para isso daqui. Então olha só a ideia da galera. É uma ideia menos óbvia, mais complexa, mas é semelhante, tá? Eles pegaram o átomo do carbono 12, dividiram em 12 partes, como se fosse uma pizza, por exemplo, tá? E essa fatia aqui, que representa 1/12 do átomo do carbono 12, passou a ser a referência para essas medidas, por exemplo, atômicas. É como se essa fatiazinha aqui fosse o nosso cilindro lá. Eu sei que, qualquer pessoa entende essa ideia aqui do cilindro que eu expliquei. Fazer outras medidas comparando com o cilindro. Então, aproveita aquela que é fácil de entender e usa essa daqui, tá? É uma fatia, é como se fosse o nosso cilindro, é uma fatia. Apenas você tem que lembrar que essa fatia, ela foi obtida como? Se dividindo o átomo de carbono em 12 partes. Então ela é 1/12 do átomo do carbono 12. Então, usando essa referência aqui, que representa um U, se chegou nessa medida aqui do sódio, por exemplo, que é 23U. Vamos pegar a ideia da balança que eu usei há pouco tempo, ver se vocês entenderam. Ó. Eu pego então um átomo de sódio, cuja massa é 23U, a massa do átomo, a massa atômica, e boto aqui numa balança imaginária. Vê se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quantas fatias dessa pizza aqui eu teria que colocar desse lado para poder equilibrar a balança? Pessoal, cada fatia é uma unidade de massa atômica. Cada fatia é 1. A massa desse cara é 23. Então pensa, é fácil de entender. Eu precisaria colocar aqui
23 fatias para poder equilibrar. Beleza? Deu para entender tudo até agora? No próximo vídeo eu vou resolver uma questão utilizando esses conceitos, tá certo? Vamos lá, massa molecular. Uso português. Atômica, átomo. Molecular, de uma molécula. Então tem aqui a molécula da água, H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se você for na tabela periódica, você vai ver que a massa do hidrogênio é uma unidade de massa atômica. Só que, pessoal, aqui tem 2. Então, multiplico por 2. 2 hidrogênios vezes a massa de um deles, que é 1 unidade de massa atômica. Oxigênio só tem 1. Vai na tabela, olha, são 16 unidades de massa atômica. Então, pô, qual é a massa dessa molécula? Pô, a massa dessa molécula é 2 vezes a massa de um hidrogênio, já que tem 2 hidrogênios aqui, somada com a massa de um oxigênio. 2 vezes 1, 2, mais 16 dá 18. Então, essa molécula, a massa dela são 18 unidades de massa atômica. Volta para a nossa balança. Se eu colocasse agora, esquece isso aqui, se eu colocasse agora uma molécula de H2O aqui, eu precisaria de quantos padrões aqui desse lado para poder equilibrar a balança? Ah, quem é o padrão? É essa fatiazinha aqui. Sem complicar. Para equilibrar, eu precisaria de 18 fatias. 18 do nosso padrãozinho. E apenas eu preciso lembrar que, por acaso, isso às vezes, para algumas pessoas que não se dão muito bem com matemática, estressa, mas é só uma questão de costume. Por acaso, esse padrão, essa fatia, é 1 sobre 12, uma parte de 12 do átomo do carbono 12. Ou seja, de um carbono que foi dividido em 12 partes, como se fosse uma pizza. Tudo bem? Beleza? Finalizando o grande momento agora, eu queria discutir aqui, eu chamei isso de agrupamento, tá? Eu acho que é bom para facilitar entender. Percebam, esse formato aqui de agrupamento, todos vocês conhecem tão bem, né? Porque usam sempre no dia a dia, virou uma coisa comum, ninguém se estressa mais. Ah, me dá uma dúzia de ovos. O cara entende que são 12 ovos. Uma dúzia de laranjas, 12 laranjas. E assim por diante. Existe uma outra forma de agrupar, por exemplo, centena. Há uma centena de lápis. 100 lápis. Você vai fazer uma festa de aniversário e você vai comprar coxinha para o seu aniversário e você pede uma centena. A mulher lá sabe que são 100 coxinhas que ela tem que fazer. Pessoal, isso aqui é óbvio, porque vocês usam muito no dia a dia, tá certo? Então, isso aqui, num primeiro momento, pode ser meio estranho, mas, pô, você estudando a matéria, você vai se acostumar. Eu falo, um mol de alguma coisa. Um mol, arredondando aqui para ser simples, tá? Seria 6 vezes 10 a 23 entidades dessa coisa, tá? Então, um mol de grãos de feijão, negócio bem aloprado, né? Mas só para dar um exemplo, seria 6 vezes 10 a 23 grãos de feijão, ok? Beleza? Minha voz está um pouquinho ruim, eu peço desculpa para vocês hoje aí. Na verdade, está um pouco pior que o normal, né? Então, vê se todo mundo entendeu para a gente fechar aqui, galera. 1 mol de H2O, com base em tudo que eu expliquei. Pô, se fosse uma dúzia, seriam 12 moléculas de H2O, né? Mas é um mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. E a grande novidade aqui para acabar é o seguinte, preste atenção, grande momento, tá? Essa quantidade, esse agrupamento aqui, representa essa quantidade de entidades. No meu exemplo aqui, moléculas de água. E a massa dessa quantidade
sempre vai coincidir com a massa unitária, só que em gramas. Preste atenção, muita calma nessa hora. A massa molecular da H2O, uma molécula de H2O, tem uma massa de 18 unidades de massa atômica. Mas se eu agrupar um mol, ou seja, se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, por acaso, eu vou ter o mesmo número, só que em gramas. Então, isso tudo é só costume, tá, pessoal? Eu tenho certeza que vocês vão se acostumar e daqui a pouco todo mundo faz de maneira natural. Esse vídeo aqui, ele tem como objetivo ser uma mini revisão para a primeira questão que eu vou resolver do Cullen. Esse livro aqui de termodinâmica bem famoso, tá? Quem estuda termodinâmica na faculdade a primeira vez, normalmente estuda com um livro tipo Halliday. Mas se você passa para um mestrado ou algo mais evoluído, aí você provavelmente vai estudar com esse livro aqui. E o objetivo dessa playlist que eu estou gravando aqui a partir de agora é resolver as questões desse livro para ajudar vocês. Então, se você acha que esse projeto é importante, é útil, para empolgar toda a nossa equipe, dá uma curtida, compartilha, assina o canal para que a gente grave muitos vídeos com a ajuda de todo mundo que está aqui nesse nosso projeto. Beleza? Até a próxima. Beijo do gordo.